O que me emocionou foi o seguinte: entre a equipe que realiza esse encontro de CNV, eu sou o que mais tem uma visão politizada e de ativismo e uma intenção de intervenção na violência estrutural, de uma disrupção daquela estrutura. E que eu acredito profundamente que a CNV ela é extremamente poderosa em fazer essas transformações acontecerem de forma mais efetiva. O problema é que eu estou um pouco sozinho nesse papel, e eu tenho muito receio de que o projeto seja visto pelos principais, assim, os que estão nos papéis mais assim, ativos em mudar aquela situação, que não seja visto esse potencial que a CNV tem, de realmente ajudar a transformar, que seja visto como uma normalização. É um receio tremendo que eu tenho. No momento que eu vi, por isso que eu me emocionei muito quando eu vi o Homo Sabi, né, relatando como impactou ele, confirmou para mim, assim, eu fiquei tranquilizado de que aquilo que eu estou acreditando, que eu estou enxergando, que ainda não estou conseguindo totalmente realizar, mas conforme esse projeto está evoluindo, eu vou tendo mais oportunidade. Agora a gente foi convidado a coordenar o projeto. E a minha intenção é fazer um trabalho mais focado para ativistas. Quer dizer, então primeiro, assim, não fazer um evento aberto e aí chamar as pessoas, e quem vem veio e pronto, paciência. Mas ir lá e fazer um convite especial para essas pessoas, para que elas venham ver e que na mão delas aquilo vai tomar a forma que tem que tomar. Então está tendo mais oportunidade de levar para esse lado, que eu espero conseguir fazer isso. Mas nesse momento, como sabe, isso que me deixou muito tocado e confirmou essa sensação que eu tenho de que esse é um caminho que pode funcionar melhor. E no sentido de que foi, assim, tem várias coisas. Teve uma coisa que ele descreveu, eu vou pegar uma coisa do dia a dia, assim, que é simples. Uma coisa que ele descreveu, ele mora, quando a gente estava conversando pelo Skype, ele pegou o computador e falou assim: você quer ver onde eu tô? Eu vou te mostrar. Ele girou assim, o computador para a janela e mostrou, e estava lá a Mesquita de Omar, que está do lado do Domo da Roca, né? Vocês sabe aquela mesquita dourada, aquela cúpula dourada que é, né, quando você pensa em Jerusalém, normalmente você imagina aquela... A janela dele dá para isso. Ele vive, a casa dele são os prédios antiquíssimos que circundam a área ali, e ele vive sob toque de recolher todo dia, porque aquela área é controlada pela polícia e pelo exército israelense. E o toque de recolher é assim, das 10 da manhã até as 7 da noite ele pode circular, mas assim, depois das 7 da noite ele tem que estar em casa, e até as 10 da manhã ele não pode sair de casa. E se ele quer receber visitas, ou se ele quer circular fora desse horário, ele tem que concatenar e agendar, não sei o que lá, com a polícia e tal. Essa é a vida do cara. E aí ele estava contando de uma situação que é muito do dia a dia, né? Ele chegando em casa, saindo de casa, sempre tem lá o posto do guarda do exército lá, que está sempre lá, sempre tem alguém lá, não é necessariamente a mesma pessoa, mas que várias vezes ele passando lá, sempre tem algum atrito, alguma coisa, o cara pede um documento, alguma coisa, e ele a postura costumeira dele é de ficar com muita raiva e reclamar, não sei o que, blá, 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 blá. E aí esse processo da CNV fez ele começar a fazer da vida um laboratório. Tá fazendo tudo, em todo lugar ele tá. Então ele falou assim: eu vou ver como é que eu faço com esse soldado ali agora, né? E aí ele passando lá e tal, e teve de novo algum impedimento, não podia entrar, tinha que esperar, não sei o quê. E em vez dele ter a reação costumeira que ele tem, né, de raiva, e meio que expressar raiva, ou xingar, alguma coisa assim com o soldado, ele começou a expressar para o soldado como aquilo atinge ele como ser humano, né? Como aquilo que ele fica profundamente frustrado, triste, ele não pode se movimentar. Imagina como é que é não poder se movimentar, não poder entrar na sua casa, onde é o lugar da sua proteção, do seu conforto, do descanso, não poder ser tratado com o respeito que ele gostaria de ser tratado e tal. E começou a entrar numa linguagem de descrição daquela violência que para o soldado
ele falou que o soldado ficou totalmente confuso, assim, perdido, olhando assim, não sabendo... Claro, era uma reação totalmente diferente da que normalmente o soldado tem também. O soldado começou a se conectar com alguma coisa ali que estava acontecendo com ele, que não tem possibilidade dele se conectar quando ele expressa, né, com xingamento, tal. E ele estava contando isso, ele estava dando gargalhadas, dando risada, assim, de como uma situação que é extrema, assim, não dá para ele fazer nada para mudar aquilo. Mas ele estava interferindo naquilo de uma forma que, de repente, ele tem alguma coisa que ele podia fazer. Que era aquilo, que era mudar a atitude, mudar o jeito de falar e, de repente, até mudar a maneira que ele se conecta com aquela pessoa que tem tanto poder sobre a vida dele, né? Numa situação de tensão, de conflito, como você conseguir se conectar e se centrar com essa humanidade em você mesmo, para você poder se conectar com o outro, ao invés de você partir para, normalmente, as reações mais costumeiras, de resposta imediata, de ataque, de contra-ataque, coisa assim. O que eu estou pensando, assim, que em termos de um impacto maior, é que ele está vendo a possibilidade de implementar isso no currículo que é oferecido para dezenas de milhares de estudantes, de jovens, que podem ser empoderados com uma linguagem que, em vez de ser a linguagem de protesto mais convencional, mais costumeira, de rechaçar o outro, é de uma expressão dramática da humanidade que está sendo ferida ali e que é muito difícil deixar de escutar. É muito mais difícil você não ouvir aquilo, né? E eu não sei que outras possibilidades que isso pode trazer, mas nesse caso dele assim, eu estou convencido que o caminho é por ali, assim, que dá para achar alguma coisa. Talvez não seja a coisa mais convencional de como se trabalhar a CNV, nem a coisa mais convencional de como se pensar o ativismo. É algum híbrido que vai nascer a partir dali. Uma, então, temática era a questão da CNV. Outra temática era um processo de reconciliação que a gente estava fazendo dentro do processo de CNV. Então a gente fazia conversas uninacionais, onde se separava, por exemplo, israelenses, palestinos, internacionais e aqueles que não se identificavam com nada. E tinham conversas dentro daqueles círculos que muitas vezes, quando está junto com o outro, fica muito difícil de se vulnerabilizar, de se abrir, E aí então fazia esse processo primeiro interno do grupo de discutir as coisas talvez mais delicadas, mais difíceis, e depois voltava para um fórum maior para conseguir então ali ter uma troca, uma conversa. Porque uma das coisas mais práticas e imediatas é você conseguir vivenciar essa prática de oferecer empatia. E aí a gente fazia isso de formas diferentes. A gente tinha, por exemplo, um momento do dia onde tinha os trios de empatia, onde as pessoas simplesmente se separavam em trios e tinham lá uma hora onde cada um compartilhava alguma coisa, recebia a empatia dos outros dois, dentro do formato da CNV, que tem um formato muito específico, que é refletir aquilo que está sendo escutado, mas não só em termos de conteúdo, mas em termos dos sentimentos que a pessoa está vivendo e quais necessidades que estão vivas para ela. Pessoas que queriam se colocar numa conversa um pouquinho mais difícil, mas com o apoio do grupo. Aí tinha um círculo maior e 2 cadeiras, e as pessoas iam lá, normalmente foi um palestino e um israelense, ou uma palestina e um israelense. E tinham uma troca ali de oferecer empatia um para o outro, com o apoio do instrutor, que está ali do lado, ajudando passo a passo, porque a coisa mais comum, na verdade, o que mais acontece é quando a pessoa vai tentar então oferecer empatia, ela escorrega para a fala convencional, comum, e responde aquilo que ela acha e analisa o outro e não sei o que não tem nada a ver. Então era uma forma, uma incubadora de como deixar, assim, cuidar para que o processo acontecesse de uma forma que as pessoas experimentassem isso e que todos que estão em volta vissem do que está se falando, que a gente está falando de uma outra forma, uma outra coisa para poder vivenciar essa questão de oferecer ou receber empatia.